Olá pessoal, hoje é dia 22 de agosto. Esse mês de agosto parece que está todo ano dentro dele, enfiado dentro dele. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam no Facebook em Durval Ferreira e no YouTube também em Durval Ferreira. Hoje eu não vou fazer no YouTube porque o celular está ocupado no computador, baixando material lá. Aqui na minha casa não tem Wi-Fi, então eu utilizo os celulares para manusear o computador. Eu não coloquei ainda. Hoje eu vou falar sobre essa situação preocupante do Rio de Janeiro. Para quem me acompanha, eu já comentei como isso iria acontecer e está acontecendo, como eu tinha comentado. E na verdade eu preferiria muito fazer previsões de outras coisas, não disso, né? Mas vamos falar sobre essa violência no Rio de Janeiro e como ela vai se alastrar para todo o Brasil. Ela já está acontecendo em todo o Brasil. Na verdade, aqueles que não sabem o que está acontecendo. Bem, está aí Valmir Canabarra, Sueli Romano chegou aí, Sussu, Romero Ferreira lá de Recife, professor Olímpio Murilo Capelli. Professor, o senhor falou sobre uma foto que eu errei, tá? De um general. O texto está correto, a foto parece que está errada. Eu sinceramente não tive tempo nem de corrigir, nem de verificar. Mas o professor falou que está errado, eu devo ter errado sim, sem nenhum estresse. Mal Brasil, o pessoal tá chegando aí, quem mais? Aparecida Paiva Delgado, Heraldo Agostinho, doutor Reginaldo também está aí, Diego Moura Carvalho, doutora Marília Klein, Cássia Martins, o pessoal tá chegando, Simone também está aí, Sônia Tomás, Vera Mello, o pessoal tá chegando aí, Ângela Siqueira, tá. Então deixa eu falar resumidamente. Olha a Rê Costa aí também. Oi, Rê. Marcelo Gama era meu tenente lá na 7ª Companhia de Engenharia de Combate Blindada. Tá aí também assistindo, o pessoal tá chegando aí. Eu já falei para vocês alguns anos atrás sobre essa questão da violência no Rio de Janeiro especificamente. Essa violência no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro está acontecendo em outras cidades. Vocês não pensem que é somente uma coisa do Rio de Janeiro. Todas as cidades existem, existe ali o Estado e o Estado paralelo. Tá? Em todas as cidades existe o Estado e o Estado paralelo. Na rua do lado, quem manda já não é o governo, já não é o Estado, já não é a polícia, são milícias, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, se você morar afastado das praias, nos bairros afastados das praias, além de você pagar o condomínio do seu prédio, o condomínio do seu condomínio de casas, você paga também para as milícias. E isso todo mundo trata como se fosse normal. E não é normal. E diversas outras cidades pelo Brasil está acontecendo isso, e muitas vezes está acontecendo na sua cidade e você não sabe. Então talvez as pessoas que trabalham para você, o Túlio também está aí, o Marcos Túlio lá de Fortaleza, grande amigo meu. Olha a Margarete chegou aí também, Adriana Gabriel, Fábio Kertz também está aí assistindo, Heraldo Agostinho. Então, em muitas cidades do Brasil, o estado paralelo ele acontece, tá? Vou fazer uma breve análise para vocês, para que vocês entendam o porquê disso. Eu já falei já diversas vezes para todos vocês que, por exemplo, o estado do Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil, ele é, na verdade, o estado mais rico do Brasil. Se o Brasil explorasse só o Maranhão e uma parte do Pará, nós já seríamos, sem explorar o resto do país, nós já seríamos o país mais rico do mundo, tá? Vou traçar um paralelo.
Angola. Angola. Eu falei isso para vocês há uns 3 anos atrás. Angola. Angola sozinho é mais rico do que toda a Europa junto. Por isso que ele é pobre. Angola tem diversas milícias. Diversas milícias. Para quê? Para que o governo permaneça no poder. Para o governo permanecer no poder e não ser tocado, ele precisa não se envolver com o povo, porque o povo dá trabalho. Então tem milícias que controlam o povo, mas ele tem a sua polícia, o seu exército e tudo mais, e por aí vai. Mas tem milícias que controlam o povo. Angola tem tanto ouro, diamante e petróleo que todo mundo se serve daquilo ali. Todo mundo se serve de Angola. E Angola também é um país muito rico, muito rico. Aqui no Brasil, para que vocês entendam, o governo, o que é o governo? Por exemplo, são os cargos eletivos, são a cúpula dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que aqui no Brasil estão todos 3 aparelhados, porque o presidente escolhe quem vai estar lá. Então, a função do governo é administrar o Estado com E maiúsculo. Estado é a unidade administrativa do território. O Estado não existe fisicamente. O Estado é a unidade administrativa do território. Então, a função única do governo é administrar o Estado em prol do povo. Essa é a função do governo. Existem as instituições de Estado. Forças Armadas, Polícia Federal, Hospital Público Federal, Universidades Públicas Federais, tá? Então, o que está acontecendo? O governo, ao invés de administrar o Estado em prol do povo, o governo está se utilizando do povo e está sugando o Estado só para eles. Só para eles. Tá? Por isso que o país está uma zona. E ninguém quer perder o que está acontecendo ali, porque se perder o que está acontecendo, ou se entrar outsiders, pessoas que nunca foram eleitas e tudo mais, se entrar esse pessoal, poucas pessoas sabem, mas o congressista, o parlamentar, ele tem acesso a documentações que nem a Polícia Federal consegue ter. Ele tem acesso legalmente por ser um congressista. Eu quero ver tal documento, então ele tem acesso, tá? A Polícia Federal tem que pedir para a STJ, para a STF, e muitas vezes eles não vão dar. E vocês sabem o porquê. Então o desespero todo de tudo que está acontecendo é justamente esse. Porque novas pessoas estão querendo entrar. E novas pessoas possivelmente entrem. Então o desespero está muito grande, porque essas pessoas vão ter acesso a documentos que outras pessoas não tiveram antes. Tá? Ou que somente pessoas corruptas ou do meio deles tiveram acesso e não fizeram nada. Ninguém quer ser preso. Ninguém. Gente, eu vou fazer um post aí depois explicando mais ou menos isso. Por exemplo, tem uma propaganda da Taurus Armas, uma propaganda. Eu até baixei a foto, vou publicar aí depois. Onde você participava de um sorteio. Ia ganhar brindes e tudo mais. Nessa propaganda dizia, bastava você pegar aquele link da Taurus Armas, compartilhar publicamente, tá? Para no mínimo 3 pessoas, que você já está concorrendo àqueles brindes. Você nem precisa se inscrever, não precisa fazer nada, você não precisa se inscrever, não precisa. Você, ao fazer isso, você compartilhar aquele link daquela propaganda da Taurus Armas no seu perfil público, para no mínimo 3 pessoas, ou para público geral, tá? Você já está concorrendo. Então, tudo que se faz na internet é rastreável. Tudo, exatamente tudo. Tudo. Então, Aí eu falei também para vocês, e eu já estou falando há algum tempo isso aí, alguns anos, tá? Falei diversas vezes para vocês, tá? Que para haver fraude, um dos parâmetros fundamentais para haver fraude nas urnas é enganar vocês através
da propaganda. Ah, fulano está em segundo lugar, fulano não sei o quê. O site antagonista, que todo mundo gosta, o antagonista, eu já falei para vocês, é um site da Globo, mas todo mundo se amarra, não sei o quê. Sabe qual foi a última deles? No segundo turno, aquele candidato, vocês sabem que eu não posso mais falar, porque eu sou o candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, número 9001 pelo PROS, tá? Inclusive eu coloquei a foto aí da propaganda. Tem um link ali que é da conta do candidato, aquela conta não é minha. Não é minha, pessoal, a conta CNPJ do candidato, só pode depositar quem identificar e por aí vai. Tá? Então, o antagonista colocou, eu não posso falar o nome do candidato, porque ele não está na minha coligação. Então, lei é lei, eu tenho que cumprir. Senão eu posso ser punido por causa disso. Né? Então, o site antagonista colocou que o candidato tal, no segundo turno, perderia para todo mundo. Gente, o candidato tal, eu falei para vocês, eu fiz pesquisa pessoalmente, eu fui lá nos locais, no Norte, Nordeste, outros amigos meus fizeram em outros locais, e no Sudeste também, em alguns locais eu fui. A vitória é acachapante, muito mais de 70% em todo comércio, em todo local, não sei o que, coisa e tal. Todo mundo só se vende camisa dele, aonde ele vai o pessoal levanta ele, não sei o que. Nenhum candidato desse vai para a rua. Ou quando vai, ou ninguém reconhece, ou leva pedrada. Então não existe segundo lugar. Não existe segundo lugar. A violência do... Agora vamos... voltar para a questão da violência do Rio de Janeiro. A violência do Rio de Janeiro, ela já extrapolou o nível constitucional. Na Constituição está que a segurança pública, ela é dever do Estado. As polícias militares, polícia civil, da maioria dos estados não dão vazão mais para a violência. E vai piorar muito. Vai piorar muito, tá? E eu já falei isso para vocês. A violência que nós vivemos hoje, as milícias no Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, se você mora num condomínio, ou de casa, ou de prédios, ou se você mora numa rua e tudo mais, se você não mora nos bairros de praia, que são os bairros turísticos, para fazer propaganda, para turista vir aqui, ou onde os políticos moram, a maioria das pessoas de classe média alta mora e coisa e tal, você paga pedágio. Você paga pedágio para não ser roubado, você paga pedágio para a milícia tomar conta. Só que não se fala isso. Não se fala isso. Não se fala porque a população chegou assim num ponto que, mas se eu falar, o que vai acontecer? Esse nível de problema se resolve a nível federal hoje em dia. Porque os principais suspeitos estão lá. Os principais suspeitos estão lá. Tá? Os principais suspeitos estão lá. E o Foro de São Paulo tem lá as Farcs. O Foro de São Paulo conta lá. A Farc faz parte, a Farc apoia a candidatura de candidato de esquerda e por aí vai. Tá? Quem é do Rio de Janeiro, pessoas que me conhecem, sabe o que eu estou falando. E ninguém quer isso, ninguém suporta mais isso. E todo mundo sabe que todos participam dessa parada. Somente poucos candidatos, tá? Que não tem rabo preso com a parada. A Cristina Pevene está dando um aviso importante aí, que eu também não posso falar, mas ela está dando aviso aí, vocês leiam aí depois. Então, quando vocês viram o Coronel Sinelli, tá, que é meu companheiro de Academia Militar, falando que, na verdade, eu não sei se vocês perceberam, ou se vocês não entendem, eu vou explicar para vocês. A operação
que o Exército promoveu no Rio de Janeiro, eu creio, olha que eu sou um estudioso, tá, da área, deve ser a operação militar de guerra mais eficiente do mundo todo. É um negócio fora do normal. O tamanho do teatro de operações em área urbana, bandidos fortemente armados, o exército entrou em combate e matou e feriu somente, única e exclusivamente, bandidos. Isso mostra um grau de planejamento, de logística, de execução da missão. Não é muito métier de vocês, mas é a minha praia. Eu ocupei algumas vezes comunidades, trabalhei em missões com exércitos do mundo todo. Não é comum no mundo todo ver tamanha eficiência numa operação. Todas as operações que envolvem milhares de homens, muitas armas, têm um efeito colateral muito grande. O adestramento das tropas brasileiras está num nível estratosférico, acima do normal. Mas não vai resolver. Não vai resolver. Porque o problema não está na comunidade. Vocês viram aí pessoas das comunidades subindo para bloquear as tropas, para evitar o confronto com os traficantes, para dar tempo deles recolher os feridos, né? Recolher os feridos e fugirem. Mas eles fazem isso, porque é a única opção de vida. Então alguns fazem porque querem. Outros fazem porque são obrigados, ou seja, o Estado não entra nas comunidades porque o governo não coloca lá. Porque a desordem só favorece aos desordeiros, e o desordeiro é o governo. Então nós brasileiros perdemos milhões e milhões de reais por ano por culpa do governo. Eu falei isso há 3 anos atrás, eu vi pessoas dizendo que o político ganha muito. Não, o político do Brasil não ganha muito, não. Ele ganha muito pouco, ele deveria ganhar mais. O problema é que ele não gera lucro. Não gera lucro. Deveria ganhar muito mais. Assim, como eu já falei diversas vezes para vocês, vocês viram na televisão uma reportagem de um gari aposentado na Dinamarca, eu não lembro aonde, e ele, como aposentado, ganhando R$10.000, vivendo muito bem. Era o mínimo que um gari aposentado, ou qualquer aposentado, deveria ganhar aqui no Brasil, porque nós temos riquezas. O país desse gari, que eu não me recordo qual é, mas eu sei que naquela área ali, em se plantando nada dá, é um exportador de tecnologia, e salvo engano é de indústria de ferramentas. Então eles vendem tecnologia, eles não têm riqueza, eles vendem tecnologia. Nós temos riquezas e é um país pobre. É um país pobre. Então, a percepção desses problemas, o conhecimento desses problemas é extremamente importante. Então vocês tomem cuidados com youtubers e lideranças que falam: o exército não faz nada. O exército está fazendo o que ele é pago para ser feito: obedecer ordens. Só que o governo sabe que não pode colocar o exército para atacar o povo, porque nós somos uma instituição de Estado e nas escolas nossas, que são as melhores, umas das melhores do mundo, ao qual eu saí, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, fiz colégios militares, Colégio Militar de Fortaleza, Colégio Militar do Rio de Janeiro, nós aprendemos desde cedo que nunca um exército pode ser utilizado contra o povo. Então o governo utiliza o exército como ferramenta para propaganda para si mesmo, tá? Tem outros desinformantes falando que na fronteira o exército deveria ter fechado. Não. Se tiver na Constituição, o exército tem que fazer isso, e se tiver na Constituição, o cidadão tem que fazer isso, o cidadão tem que fazer o que está na Constituição. O exército tem que fazer? Não. O exército, ele não se autoaciona. O exército é acionado pelos 3 poderes. É o que está na Constituição, é assim que funciona. E vai ser o mesmo exército quando modificar o presidente, o Congresso e tudo mais, ou o povo
após as eleições, ou se ela não acontecer, não ficar contente com isso, vai todo mundo para frente dos quartéis, aí para o país, o exército toma. É o mesmo exército que vai apoiar o povo. Porque quer queira, quer não queira, que nós não queremos, gente, não vai acontecer o que eu quero, não vai acontecer o que vocês querem, não vai acontecer o que todo mundo quer. Então parem de ser arrogantes, achar, tem que acontecer o que eu quero, eu sei o que está certo. Sim, eu sei também. Mas vai acontecer o que acontecer de consenso. O Brasil, no final, vai dar certo. Mas nunca falei que seria fácil. E nunca disse que não teria sangue. Mas no final vai dar certo. Uma hora o povo levanta, acorda. É a história do povo brasileiro, por incrível que pareça. Revista Reader's Digest, revista Seleções, em 1964, no final de 64, disse que o povo brasileiro foi o único povo do mundo a se libertar do comunismo sozinho. Sem nenhuma ação externa, sem nenhuma guerra. Nós já vivemos uma guerra, mas essa guerra não é provocada pelo próprio povo, é provocada pela mídia. Os piores assassinos não são aqueles que nós combatemos nas comunidades com fuzil na mão. Porque aquele ali pelo menos tem a coragem de cair dentro comigo no vamos ver, e quem acerta primeiro cai. Pelo menos aquele tem coragem de pegar no fuzil. O pior bandido são aqueles que estão nas redações das mídias sociais de terno e gravata, ou são âncoras de televisão, dizendo que o Brasil, que não sei o que, ora que violência que o policial fez, ora que não sei o que, são os socialistas fabianos, né? Aqueles que vão passando a mão na cabeça. Os piores assassinos são aqueles que estão com a caneta na mão, porque são covardes, que nem pra porrada vem, eles usam a canetinha deles lá, fazem leis esdrúxulas, medidas medíocres, ensinamentos que corrompem as nossas crianças dentro de escolas e tudo mais. Esses sim são assassinos, covardes, vagabundos. Aquele que está com o fuzil na mão, menos mal. Dos males o menor. Mas isso tudo, com todos nós batalhando, vai dar certo, tá? Na foto que eu publiquei, mais uma vez, na foto que eu publiquei aí, tem todos os meus dados aí de candidato, CNPJ, conta bancária, uma conta do Banco do Brasil. Se todo mundo participar, se todo mundo compartilhar, se todo mundo fizer um depósito, uma ajuda, porque essa campanha não tem ajuda de governo, não tem ajuda de ninguém. Vai ajudar muito na transmissão de conhecimento. Tem um link também do meu trabalho jornalístico, tem um link lá para doações no cartão e tudo mais. Isso aí ajuda bastante, porque são informações de fidelidade, informações de fontes seguras que eu trago para vocês. Isso dá trabalho, eu corro atrás e tudo mais. E vamos fazer de tudo o melhor para trazer informação que vocês precisam. Explicar a linha de raciocínio e tudo mais, a linha mestra do raciocínio. E o resto eu aprendo com vocês também. A partir da hora que eu ensino para vocês como se raciocina, a linha mestra e coisa e tal, as informações que vocês me passam são muito importantes e eu agradeço muito. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Leia os posts que eu estou fazendo, leia o texto lá dos vídeos e tudo mais. Tem informações importantes dos anteriores também. Tem um link lá do meu trabalho jornalístico na foto e no post que está falando sobre o candidato a deputado federal Durval Ferreira. Tem lá também os dados bancários. Participem todos. Nada cai do céu. Muito obrigado a todos. Eu tenho um orgulho muito grande de ter todos vocês como seguidores, essas pessoas que me assistem, que me ajudam muito. Vamos em frente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.